Olá, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula, e hoje eu vim finalmente contar a vocês e finalizar, no caso, a minha trilogia Nas Garras da Máfia, porque eu já lancei o último livro da trilogia, Resgatada pela Pantera. Esse foi um livro muito esperado e, gente, eu nunca imaginei que escrever esse livro seria complexo e tão difícil, tão complicado. Para você ter uma ideia, eu comecei a escrever esse livro em setembro do ano passado. Tudo bem, eu dei uma pausa em outubro porque eu lancei o livro Um Bebê para o Fazendeiro, que não estava no meu cronograma, mas aí eu dei essa pausa de um mês aí para poder escrever e tudo mais. E depois que eu terminei de escrever o livro do Fazendeiro, eu já retomei para tentar escrever o livro da Daphne. E por que que foi tão difícil? Gente, o início daquele livro, para eu escrever, foi extremamente complicado. Vocês não têm ideia de como foi difícil. Difícil, porque eu escrevia várias vezes, sem brincadeira. Eu acho que eu mudei o começo umas 5 vezes. 5 vezes eu tenho certeza. Mais que isso eu posso estar exagerando, mas 5 vezes é fato. Porque nada do que eu escrevia se encaixava. E aí eu precisei parar e. Como minha mente doida funciona. Eu escrevi os livros do Lionel e do Derek, pensando, só pensando, eu só fui lá e escrevi, fui criando a história e tudo mais. Chegando da Daphne, eu tinha que fechar todos os pontos. E muitos dos pontos eu não pensei nos outros livros. E aí, eu tive que mudar toda a estratégia e descobrir coisas até mesmo de seduzida pela águia que eu nem tinha me tocado, porque eu não tinha pensado nessa parte, né? Nessa parte da cronologia barra linha do tempo. E foi tão difícil. Olha, só sei que a palavra foi complicado, mas deu certo. E aí eu descobri que, inclusive, a Anastácia e Derek, além de ser todos os clichês que eu já comentei, eles também são age gape. Mas eu não divulgo porque a intenção não era para ter sido essa. E porque esse foi um livro complicado. Quem leu Seduzida pela Águia sabe que a Daphne já tinha um casamento antes e ele estava num relacionamento abusivo. E, gente, não esperem nunca de mim. Se a mocinha tiver em um relacionamento abusivo, ela não vai ficar com aquele cara. Porque nunca esperem que eu vá romantizar isso e tudo mais, porque eu simplesmente não consigo. Então, mesmo sendo dark romance, pra mim eu não consigo engolir. Até mesmo o Noah e a Scarlett teve traição, mas não teve relacionamento abusivo. E ainda assim o povo pede o livro da Scarlett e do Noah, e eu tô meio assim se eu devo ou não escrever. Eis a dúvida. Então, a Daphne, ela sofreu muito no primeiro relacionamento, então ela tinha muitos traumas que eu ficava assim, cara, em 2 meses ela vai ter conseguido superar todos esses traumas? Em 2 meses não, desculpa, em 2 anos ela vai ter superado todos esses traumas? Era a minha maior dúvida e meu maior questionamento. E, né, conversando com algumas mulheres que já passaram por isso, eu leio muitos relatos, eu nunca passei por isso, por esse tipo de relacionamento, até mesmo porque eu sei identificar todas as red flags, então é praticamente impossível eu cair num relacionamento desse. Mas tem pessoas ao meu redor, no meu círculo de amizades, que já passaram por isso. Então, analisando com elas, conversando com essas mulheres e tudo mais, eu achei que era a Catarina que tava dentro do guarda-roupa. Voltando. Conversando com essas mulheres, eu vi que era possível. Mas ainda assim, eu não queria também que o relacionamento do Eric e da Daphne fosse muito atropelado, sabe? Então, juntar tudo isso, escrever a história deles, e assim, foi uma surpresa muito grande o fato dela, principalmente a Daphne, ser apaixonada pelo Eric desde a adolescência. Tipo, me surpreendeu muito e é uma das coisas que eu mais amo em ser autora, que apesar dos personagens serem criados na minha cabeça, as cenas, os mínimos detalhes, vai revelando aos poucos. E sim, os personagens têm personalidade própria.
E nesse, quem me infernizava os pacová da vida, quem me infernizava era o Eric. Tinha momentos que eu virava pra ele e falava assim, te preserva, por favor, vamos com calma, um pouquinho mais de calma, diminui aí um pouquinho a intensidade, porque tá difícil aqui, de tanto que era. E então o início, eles demoram sim um pouco para se envolverem, porque não tem como eu escrever a história da Daphne sem contar, por exemplo, como o tio dela foi morto, como o irmão dela se tornou capo, o relacionamento dela, como que foi, mesmo que eu tenha pisado a mão, pisado o pé no freio, porque eu diminui muito ainda assim nas descrições. Já foi pesado, algumas pessoas já falaram que foi pesado, mas ainda assim não foi tanto, sabe? Muitas das coisas eu deixei no subentendido. E eu acho que isso é muito melhor do que você ler a cena toda, sabe? Porque eu escrevia só no subentendido e pra mim já ficou muito claro. Então, sair disso, de um relacionamento, ter que ficar 2 anos, ela ficou 2 anos fazendo terapia e rede de apoio da Daphne incrível, não podia ser para menos, né? Que temos a Anastácia como sua cunhada, né? Então foi o que ajudou muito ela. E é claro que quando o Eric se casou com a Daphne, ele tinha que reconquistar ela e relembrar muitas coisas que ela tinha se esquecido. Porque o Eric com a Daphne era para ter acontecido lá atrás, entendeu? Então, tipo, eu brinco nas divulgações falando assim que ele esperou ela por 10 anos. Será que tem alguém me esperando por 10 anos? E uma das coisas também que vocês raramente vão ver nos meus livros é Mocinha Salvadora e Mocinho Salvador, porque eu acho que isso não existe. Ai, Amanda, mas por exemplo, Luna e Samuel, eles reencontraram amor. Sim, mas a história da Luna não foi tão pesada. Ela não precisou ser salva. Dá para vocês entenderem? Ela não precisou ser resgatada, entendeu? Do fundo do poço, do fundo do mar, da maré, enfim. Ela não precisou disso. Ela teve um relacionamento com um babaca e tudo mais, e quando ela saiu, ela, tipo, saiu, foi, sabe? Não precisou ser salva. Ela encontrou o amor da vida dela, que é um pouco diferente. Então, eu acredito muito em terapia. Tanto é que o livro da Luna não teve terapia porque eu achei que os personagens não precisavam, porque quando eu acredito que os personagens precisam, eles vão fazer terapia sim. Por exemplo, Anastácia faz, Micaela faz terapia, Daphne faz terapia, a Trinity, que vou logo falar dela futuramente, também faz terapia. Cassandra não precisou fazer terapia, entendeu? Tá vendo? Então, tipo, é porque o personagem não precisou. Porque se precisar, eu enfio um psicólogo lá. E uma das curiosidades desse livro é que a Daphne era o Oliver. Porque a ideia de tudo da trilogia da máfia lá em 2021, quando eu escrevi e tudo mais, era fazer o Oliver e o Derek serem irmãos e a Anastácia ser amiga do Oliver e conhecer o Derek na viagem em Londres, etc e tudo mais. Todo esse contexto da Anastácia seria junto. Só que na época eu não tinha a sacada que eu tenho hoje. Se tivesse a sacada hoje seria um pouquinho diferente. Mas eu falei assim, cara, não vai fazer sentido, eles vão brigar por conflito de interesses, porque o Oliver ele é muito justiceiro, não vai ter como ele colocar, tipo, bandidos na prisão e políticos e CEOs e toda essa galera, sendo que ele tem uma família que ele protege, que tá na máfia. Então, na minha cabeça, isso não fazia sentido. Não conectava, não encaixava. Então, eu virei e falei assim, tá, então vamos mudar, vamos dividir a história do Oliver. Pra vocês terem ideia que o Oliver foi pensado lá em 2021, só agora em 2023 eu escrevi ele. Então, parei pra pensar e falei assim, não, mas o Derek precisa ter uma irmã e o Oliver precisa também ter o Derek precisa ter uma irmã ou um irmão e o Oliver também precisa ter uma irmã ou um irmão. Então, foi onde que surgiu para o Oliver, para o Derek, surgiu
a Daphne, porque veio disso, irmã mais nova, com esse relacionamento e tudo mais, e casada. Eu não sabia, inclusive, o relacionamento da Daphne não seria o Eric. Eu vou ter, eu vou ter que colar porque eu não lembro. Pera só um minutinho. Eu tentando ler qualquer coisa sem óculos, gente, eu não tô enxergando nada. Achei aqui, é o Luca e a Dorothy. Então, o Luca era pra ser pra Daphne. Só que aí eu virei e falei assim, cara, a Daphne não pode ter. E isso tudo no meio de Seduzida, tá? Falei assim, cara, a Daphne, na verdade, não foi no meio de Seduzida, foi no casamento da Anastácia, quando o Eric apareceu a primeira vez, pela primeira vez. Eu analisando, pensando e tal, e sabendo disso, o Eric ainda não tinha me vindo na cabeça, tipo, de ser o Eric com a Daphne. Eu virei e falei assim, cara, não pode ser o Luca, porque a personalidade do Luca é um pouco fria, e a Daphne não pode ter essa frieza, ela precisa ter alguém um pouco mais caloroso, frio com os outros, mas com ela, ainda mais no início, precisa ser alguém um pouquinho mais caliente. Então foi assim que no meio do casamento eu tava escrevendo lá e aí me veio tipo, cara, porque não o Eric? O Eric já está sendo padrinho da, tipo, já tá sendo padrinho do Derek como com a Daphne, eles já estão lá, então já tem essa introdução. Então vai ser ela, vai ser ele. E foi assim que surgiu o casal. Para você saber a sinopse de Resgatada pela Pantera, o link vai estar aqui na descrição para vocês. E se vocês quiserem adquirir o livro, também vou deixar o link da Amazon aqui. Não só esse, mas como também todos os meus outros romances. Claramente que eu vou deixar aqui um link que vai ter os 3 livros da trilogia para vocês verificarem. E, gente, sério, apesar do drama, porque quando é para fazer drama, vamos fazer o drama assim que pisa lá no fundo da alma. E é isso que é o meu drama. E foi esse o drama que eu trouxe, então, tipo, com uma pitada de muito hot. E claramente tem a ação, porque se tem uma coisa que não pode faltar nos meus livros é a ação. E é isso, espero você para um próximo vídeo. Beijo, tchau!